Olá, camaradas que acompanham o Marco Zero, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Queremos conversar neste vídeo sobre uma questão que tem tomado os noticiários, pelo menos no Brasil. Qual seja a propaganda de guerra e a posição do Brasil. Então, isso é importante. Veja, nós estamos assistindo a duas guerras simultâneas no mundo. Isso não é novidade, nós já tivemos esse tipo de questão anteriormente e afeta, de alguma forma, a todos e todas nós. Nós temos, de um lado, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, na verdade, uma guerra de procuração, portanto, a Ucrânia representa os interesses da OTAN. De outro lado, nós temos uma guerra, Israel contra o Hamas, e uma guerra que acontece dentro da faixa de Gaza. Portanto, uma guerra com muitas baixas, lamentavelmente, com muitas mortes e mortes civis. De pronto, nós queremos considerar o seguinte, vejam, toda guerra ela precisa de uma propaganda. Aquilo que nós vimos antigamente de propaganda de guerra ficou num passado muito remoto. É tão distante de nós, da nossa realidade, que a gente só faz menção por uma questão histórica, tá bom? Mas hoje, mais do que nunca, as guerras precisam de propaganda, e uma propaganda efetiva, a fim de conseguir duas coisas simultâneas, tá bom? A primeira delas é o consenso e o apoio nacional e internacional, e a segunda delas é a permanência ou a manutenção da guerra. Veja você, a propaganda de guerra ela serve para fazer com que o povo deste país ou desta nação se una dentro de um mesmo objetivo, dentro de um mesmo propósito, que é vencer a guerra. Isso precisa também de um apoio internacional, sobretudo quando essa nação ela se coloca disposta a cometer crimes de guerra. Então é preciso ter um apoio internacional que seja como que uma anuência, uma permissão para que este país se exceda diante ou durante a guerra. Tá? Então esse é o primeiro aspecto. A propaganda de guerra serve para conseguir apoio, consenso, adesão nacional e internacional. Um segundo aspecto é a continuidade da própria guerra, tá bom? A manutenção da guerra. Em certos casos, claro, com envio de pessoas, de armas, como é o caso da Ucrânia. Em outros casos, há licença mesmo para uma solução definitiva para a guerra, para o conflito. Então, veja, esta propaganda, ela sempre existiu. Mas no período em que nós vivemos, ela alcançou um ponto extraordinário, porque ela é mediada, tá, pelas redes sociais, pelas mídias, veja, mídias, os meios. Então, ela é mediada por estes meios, por essas mídias, por essas redes sociais. Agora, veja você, o que é curioso no caso do Brasil é que, estando, claro, neste mundo conectado e sendo alvo das propagandas de guerra, todas elas, tá bom? De todos os lados, no Brasil, o que se discute, curiosamente, é a utilização política da guerra Israel-Hamas, tá bom? Que ocorre ali na faixa de Gaza. Eu não diria nem contra a Palestina. Vamos ver como é que esse conflito também deve se desdobrar. Então, veja você, no Brasil, esta guerra ela é utilizada para interesses muito internos, muito próprios, muito particulares, que são interesses políticos imediatos. É ganhar apoio político, claro, sempre demonizando e colocando a culpa da guerra, veja você, ou das condições ou da situação de guerra em um determinado partido ou em uma determinada pessoa. Perceba, por exemplo, como o presidente Lula tem sido atacado por sua posição em relação à guerra. E veja, quando Lula fala em primeiro lugar e sobretudo como presidente do Brasil, mas também como presidente do Conselho de Segurança da ONU. Então, qualquer fala do presidente Lula
deve ser uma fala muito bem fundamentada, muito bem embasada e uma fala com responsabilidade, porque tem desdobramentos. Ele é o presidente do Conselho de Segurança da ONU. E veja, dentro do Conselho de Segurança já não há consenso, que diria da própria ONU. Então, uma fala de Lula não pode ser irresponsável. Lula não pode ser tragado, levado a tomar um partido nessa guerra. Mas veja como é que isso tem sido utilizado para atacar o presidente Lula e o PT. É claro que qualquer partido, qualquer presidente está sujeito a ataques, está sujeito a críticas, a questionamentos, mas não no nível em que nós estamos vendo, tá? Inclusive, veja, eu penso que não é muito correto você utilizar uma guerra nessa escala, dessa forma, para atingir um presidente ou um partido, ainda que as intenções políticas sejam claras. E ainda que uma guerra também tem um componente político. Ela é mais econômico do que político, mas tem sim um componente político. E por causa disso, eu quero tomar aqui uma fala do Celso Amorim. Ele fez ali uma conversa com a jornalista Alice Cravo. Essa conversa está publicada no jornal O Globo, tá bom? Foi publicada ontem à tarde. O título da matéria, você inclusive pode acessá-la aqui nos links dos nossos comentários, tá bom? O crédito pertence todo aí ao jornal e à jornalista. Veja o título. Sem cessar o fogo, conflito no Oriente Médio se alastrará de maneira muito perigosa, disse Celso Amorim. Assessor especial da presidência afirmou ainda que não se pode ter a ilusão de que um conflito histórico será resolvido em um dia ou 2 semanas, mas que é importante não perder de vista o horizonte da paz. Agora veja a fala do Celso Amorim que eu quero destacar. Abre aspas, tá? A posição do Brasil está dada. Obviamente, condenamos os ataques. Condenamos ataques contra civis. Achamos que o importante, no momento, é trabalhar por um cessar-fogo. Sem isto, não terá fim. O conflito se alastrará de maneira muito perigosa. É um conflito histórico. Achamos importante que haja uma solução que contemple 2 estados, dentro de fronteiras seguras e economicamente viáveis. E isto já está nas resoluções internacionais. Fecha aspas. Veja como a fala do Celso Amorim é acertadíssima. Em um parágrafo, ele condensa ali questões importantíssimas. Veja os destaques que eu faço aqui. Primeiro, a posição do Brasil está dada. Então, isso é inegociável. O Brasil é um Estado soberano. Se coloca hoje como um dos grandes protagonistas do Sul global e em algumas pautas do mundo inteiro, como na questão ambiental e da preservação de povos originários. Então, a posição do Brasil está dada. Ponto. Qual é esta posição? Olha, primeiro, condenamos os ataques. Então, isso já está condenado. Estava, inclusive, essa condenação presente no primeiro pronunciamento do presidente Lula. Condenamos ataques contra civis. Ora, estamos assistindo isso de ambos os lados. Veja o que a ONU tem dito sobre aquilo que se chama de retaliação desmedida de Israel na faixa de Gaza, tá? 3. Achamos importante, neste momento agora, trabalhar para um cessar-fogo. Qual é a coisa mais importante agora? É cessar-fogo, gente. É uma bandeira de paz. 4. Né? A possibilidade desse conflito se escalar. E é isso que o parlamento brasileiro deveria estar discutindo. Qual a possibilidade desse conflito escalar, aumentar e quais são as implicações imediatas para o Brasil? Mesmo que isso não ocorra, ou seja, ocorrendo ou não esse aumento, essa escalada do conflito, quais são as implicações para o Brasil? Outro aspecto, é um conflito histórico. Não se chegará a uma solução, veja o Amorim, né? Não se chegará a uma solução de imediato. Mas veja, outro aspecto, qualquer solução deve contemplar 2 estados. O Estado de Israel e o Estado palestino, ambos, tá? Com fronteiras seguras e economicamente viáveis. E, por fim,
isto já está dado nas resoluções internacionais, tá bom? Então, esta é a posição do Brasil e eu penso que o Celso Amorim acertou muito em deixar isso claro. Uma guerra, ela tem uma máquina de propaganda, sim, além da máquina bélica, faz parte da guerra, tudo bem, isso é natural, isso ocorre por toda a história. Agora, a utilização político-partidária da guerra é inadmissível, até porque a posição do Brasil é extremamente clara, tá bom? Muitíssimo obrigado por sua presença, por sua participação. Não se esqueça de curtir o vídeo, fazer um comentário aí, tá bom? Até mesmo de engajamento e, se possível, fazer parte do nosso clube de membros. Muito obrigado.